Então, essa provocação do P7 é importante, assim, quem ganhar leva, né? Sim ou não? Como é que vai ser isso? Primeiro que do ponto de vista hoje do clima, claro que sempre limitado, a gente não pode basear só nisso, mas hoje o Lula tem uma vantagem substancial do ponto de vista eleitoral. Eu acho que a maior parte do povo brasileiro espera isso, resultado nas urnas, né? Qual que é o ponto frágil disso? Né? Porque essa esperança de resolver nas urnas, de alguma maneira, não tem um lastro de organização social. Né? Então, claro que sempre existe o povo organizado, mas são os mesmos de sempre, que sempre fizeram manifestações desde sempre, né? Que são sindicatos, movimentos sociais, etc. Né? Mas isso é importante, é fundamental, mas é insuficiente para defender a democracia. A gente precisa de uma força social muito mais ampla, organizada. É o que nós não temos. Nós temos opinião, nós temos posição das pessoas, mas nós não temos organização das pessoas. Diferenciar essas duas coisas é muito importante. Então, esse é um primeiro elemento para gente que a gente precisa levar em consideração daqui por diante. Então, assim, sendo Lula vitorioso, nós vamos abrir um novo terreno de disputa. Qual que é esse terreno de disputa? O fascismo não vai aceitar, por retórica, por o que for, mas não vai aceitar, não vai ser uma transição tranquila, como foi das outras vezes, vamos dizer assim, né? Alguém chegar e passar faixa por outro. Não, vai ter confronto. Porque eles foram, mesmo que for só retórico, mas vai ter de ter. Porque se não tiver, o Bolsonaro desorganiza e desmobiliza a base social dele. Então a operação que ele precisa ter é essa. Questionar o resultado. Se o Aécio fez isso, o Bolsonaro não vai fazer. Né? Então, assim, vai abrir esse campo. Agora, se ele vai ter força, é diferente. Se os setores progressistas e que votaram, eleitores do Lula, vão reagir, olha, eu quero que meu voto vale, né? Seja contado. Eu quero que a urna seja soberana. Isso vai depender muito do Lula, da forma como o Lula vai colocar essa situação. Né? Então, esse termômetro, eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu sei que há tendências abertas. E uma que eu tenho muita clareza dela é que o fascismo não entrega de bandeja os postos de comando que eles conseguiram. Por uma questão óbvia. Às vezes eles sabem que, inclusive, não podem resistir, mas não podem entregar sem pelo menos uma resistência retórica. Pode ser até uma resistência prática, mas, se não prática, retórica, para manter essa base social organizada. Então, esse é um ponto. O segundo elemento vai depender muito do Lula, porque o Lula é a figura que verticaliza todo esse processo social de luta contra o fascismo hoje. Não adianta falar de outras candidaturas, não adianta terceira via, não adianta hipérbole política, narrativa. É o Lula que verticaliza. Então, está nele a responsabilidade também, de certa parte, de construir as condições para essa transição. Na minha opinião, aí pegando um pouco as manobras políticas anteriores, para a gente ver, né? Quando você está numa eleição que pode ser questionada, e você ganha, mas não foi empossado, você viaja o mundo falando que você ganhou. Então, vamos lembrar do Tancredo, né? O Tancredo era um pouco isso. Quando teve aquele campo todo, aquela coisa toda, ele viajou o mundo falando, olha, o Brasil tem um presidente democraticamente eleito. Claro que foi no colégio, etc., eleitoral e tal, mas se colocando como presidente. Né? E o mundo espera um pouco disso do Lula. Então essa movimentação vai ser importante para poder isolar internacionalmente o Bolsonaro, que ele consiga ficar mais isolado ainda. Então, me parece que essa é uma movimentação que o Lula tem feito. Os debates que aconteceram, a postura do Lula já é uma postura presidencial. Nem parece uma postura de um candidato em si. Ele parece que assumiu essa condição de, olha, eu sou presidente, o resto aí, sabe? Então eu acho que ele tem essa maturidade, essa inteligência e essa disposição de fazer isso.
Então esse eu acho que é um outro elemento extremamente importante. Então está muito dividido, assim, do que vai ser. Eu não posso dizer exatamente o que vai acontecer, mas eu acho que essas 3 variáveis são importantes. A primeira variável, muito certa, é a variável que o fascismo vai abrir algum tipo de resistência. Segundo, a segunda variável, diante da postura do fascismo, como o povo, os eleitores do Lula e as forças sociais vão se comportar, se mobilizando mais, criando mais força social, falando que o voto tem de valer. E a terceira variável é a variável do próprio Lula, que vai se portar junto a seus pares no ambiente internacional e, claro, também dentro do Congresso, né? Aí já entra uma quarta variável, que é a configuração do próximo Congresso. Se o resultado das eleições dirigem para um sentido de permanência de alguns setores lá, ou se vai ter algum nível de modificação. Então, isso e renovação. Isso também é uma variável importante. Se a gente for falando de variáveis, vão ter várias, né? Que são variáveis, né? E são muitas, são variadas. Mas eu diria que essas são as principais. Acho que é isso, mas vamos torcer e vamos lutar para que a gente consiga ganhar nas urnas e ganhar de uma maneira que consiga isolar, né, politicamente o fascismo do Brasil.